Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Sexta-feira, dia 24 de julho, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos 18 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de modo quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá frutos. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. Contemplamos a Deus como um lavrador bom e magnífico, que semeia com as mãos cheias. Não poupou nada para a redenção do homem, mas gastou tudo em seu próprio Filho Jesus Cristo, que como grão enterrado, morte e ressurreição, essa alusão à morte e ressurreição, converteu-se em nossa vida e ressurreição, graças à sua santa ressurreição. Deus é um agricultor paciente. Os tempos pertencem ao Pai, porque só Ele sabe o dia e a hora, de ceifar e de separar os grãos da palha. Mas Deus espera. Também nós temos que esperar, sincronizando o relógio de nossa esperança com o desígnio salvador de Deus. Diz São Tiago: olhai o agricultor. Ele espera com paciência o precioso fruto da terra, até cair a chuva do outono ou da primavera, na nossa região, o inverno. Deus espera a colheita fazendo crescer com a sua graça. Nós, tampouco, não podemos dormir, mas devemos colaborar com a graça de Deus, prestando a nossa cooperação, sem pôr obstáculos a esta ação transformadora de Deus. O cultivo de Deus, que nasce e cresce assim na terra, é um fato visível em seus efeitos. Podemos vê-los nos milagres autênticos e nos exemplos clamorosos de santidade e de vida. Há muita gente que depois de fazer, escutando todas as palavras e o ruído deste mundo, tem fome e sede de ouvir a autêntica palavra de Deus. Ali onde ele se encontra, vive encarnada. Há milhões de pessoas que vivem a sua pertença a Jesus Cristo e a Igreja, com o mesmo entusiasmo inicial do Evangelho, pois a palavra divina encontra a terra onde germinar e dar frutos. Nos diz Santo Agostinho. O que temos que fazer é levantar a nossa moral e olhar o futuro com os olhos da fé. O êxito da colheita não se encontra nas nossas estratégias humanas, nem no marketing, mas na iniciativa salvadora de Deus, rico em misericórdia, e na eficácia do Espírito Santo, que pode transformar as nossas vidas para que demos frutos saborosos de caridade e de contagiosa alegria. Estamos diante de duas realidades, de um lado o coração e do outro o coração de Jesus. O meu e o teu coração são comparáveis aos 4 terrenos da história: o terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinhos e o terreno lavrado e bom. Jesus é o divino semeador. A semente é a sua palavra de bondade e de sabedoria.
E os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, onde ele semeia seus ensinamentos cheios de bondade para conosco. Permita que eu te faça esta pergunta: como procedes para com Jesus? Como procedes para com Jesus? Como respondes à sua bondade? O modo como damos resposta ao amor cuidadoso do Divino Mestre é que nos classifica espiritualmente, isto é, mostra que espécie de terreno existe em nossa vida. Cada coração humano é uma espécie de terra, um dos 4 solos da parábola. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la, nem lhe dar valor, aparecem as forças do mal e arrebatam o que foi semeado no seu coração. Tais como os pássaros comem as sementes e sabe de que modo? Fazendo com que a alma esqueça o que ouviu, dando outros pensamentos a pessoas, fazendo com que ele se desinteresse das coisas espirituais e a alma fique indiferente aos ensinamentos divinos. O coração dessa pessoa é semelhante ao do terreno do caminho, aonde a semente chegou a penetrar, mas não encontrou o aconchego necessário. E o que é dito do pedregoso? Ele é a imagem da pessoa que recebe os ensinamentos de Jesus com muita alegria. São exemplos das pessoas entusiasmadas com o serviço cristão, mas cuja animação dura pouco, quando surgem as zombarias, as perseguições ou os sofrimentos. A alma é inconstante, abandona o caminho do Evangelho e logo definham e param de rezar, deixando cair tudo para o chão ou jogando a água fora as graças de Deus. O solo cheio de espinhos é o caso das pessoas que recebem a palavra do Evangelho, mas depois abandonam o caminho cristão por causa das grandezas falsas do mundo e da sedução das riquezas. Ouviram o Evangelho, mas se interessam mais pelos negócios, pelos lucros, pelas vaidades da vida, pelo cuidado exclusivo das coisas da terra. Só pensam em bens materiais, esquecendo principalmente agora das coisas boas. E quanto ao último terreno, lembra-nos aquele que Deus espera de cada um de nós, um coração capaz, um coração preparado, um coração que responda àquilo que viram e ouviram da bondade e da graça de Deus. Tenhamos, queridos irmãos e irmãs, esse terreno preparado para o acolhimento da semente da palavra de Deus e que ela frutifique e transforme nossas vidas. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.